Isto vai ser uma novidade para toda a gente, incluindo para nós, Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva, para a SPG e para a APF, e portanto este momento alto da nossa reunião, que para começar já teve que ser adiado, né, quando normalmente costuma ser no início de junho, vai ter que ser virtual. Não deixa de ser o nosso momento alto a nível anual, não deixa de ser um momento muito importante para nós gastroenterologistas, estejamos ou não dedicados à endoscopia, sejamos especialistas ou sejamos internos. Claro que veio trazer muitas novidades e é um desafio para todos. Acho que vai ser um desafio para quem está na organização, que de facto tem sido uns meses difíceis. Vai ser um desafio para sabermos como é que as pessoas vão responder do outro lado. Se por um lado facilita, o online facilita várias coisas, ao fim destes meses de pandemia também já traz alguma saturação em alguns meios, e para quem organiza fica sempre aquela dúvida existencial que é qual é o retorno que estamos a ter do outro lado, mas temos muitas esperanças que corra bem. Primeiras novidades, vai ser tudo não presencial e, portanto, a interação sempre existente nas salas, nomeadamente no final das conferências, e a interatividade entre as pessoas e as questões vai ser um perfeito desconhecido, não é? Temos algum receio que se possa perder aí, e portanto a novidade nesse sentido pode ser no mau sentido de se perder alguma interatividade. O online funciona, mas não é de facto tão atrativo. Por outro lado, em termos de novidade para os palestrantes, é um grande desafio. Uma coisa é estar a falar com as pessoas e ir interagindo com a Assembleia, outra coisa é falar para um ecrã ou gravar para um ecrã e não saber muito bem como é que é a reação das pessoas do outro lado. Em termos de programas, o programa teve que ser alterado. A semana digestiva costuma ter um curso pré-congresso e depois são 2 dias e meio inteiros de atividade científica, com 3 salas a funcionar normalmente, reduzindo para 2 dias, só 2 salas online. Teve que haver um reajuste. Portanto, haveria algumas coisas que nós queríamos falar que não vai haver tempo. Conseguimos, apesar de tudo, manter outras no espaço de endoscopia digestiva, que acho que continuam a ser relevantes, já houveram antes da pandemia, e uma ou outra até, alguma conferência específica até ganha um novo relevo com o que se passou nos últimos 6 meses. Teria que destacar, naturalmente, em nome da SPED, nas 2 sessões que estão dedicadas, delineadas e foram programadas pela SPED. Apesar de endoscopia ser um tema transversal que depois passa em toda a semana digestiva. Eu tenho aqui o programa à frente, só para concentrar que não me escapa nada, mas de facto há 2 na área da endoscopia digestiva onde a SPED teve um papel importante. Portanto, um é os avanços na terapêutica endoscópica e o outro a unidade de endoscopia, o futuro é já aqui. E, por exemplo, quem pensar neste, o futuro é já aqui, quer dizer, nós estávamos a pensar nisto em janeiro, fevereiro deste ano, e de repente o futuro caiu-nos em cima com algumas coisas que nem estávamos muito bem a contar. Mas, seguindo a ordem do programa, na sexta-feira, ao final da tarde, às 6 da tarde, os avanços na terapêutica endoscópica. Vamos ter 3 sessões, todas elas muito relevantes no contexto atual e não deixaram de ser relevantes pelo facto de vir a pandemia. Colangiopancreatoscopia, a reseção da parede e o tratamento das complicações cirúrgicas são temas que têm vindo a ser muito abordados nos últimos tempos, e de facto tornaram-se muito relevantes. A colangiopancreatoscopia é uma técnica relativamente recente, mas abre novas abordagens na observação e no tratamento dos problemas das vias biliares. A reseção completa da parede para a reseção de lesões é uma outra novidade em termos técnicos e vai um bocadinho contra aquilo que nós fazíamos até há pouco tempo atrás. Portanto, a camada muscular sempre foi o limite até há pouco tempo atrás para nós endoscopistas e, portanto, cortar a muscular para nós era uma complicação e não um ato terapêutico. Neste momento surge esta técnica com indicações muito específicas, mas que nos vem resolver alguns problemas. Permite-nos ir além de coisas que nós antigamente tínhamos que mandar para a cirurgia, agora conseguimos tratar. E temos que passar psicologicamente aquela barreira da camada muscular onde nós fugíamos e agora vamos propositadamente remover, mas deixando o dente tratado sem necessidade de cirurgia. Em relação às complicações tratamento endoscópico das complicações cirúrgicas, portanto, a endoscopia cada vez mais é uma técnica muito invasiva, mas cada vez mais somos também chamados para ajudar a cirurgia em complicações que eles têm, ou seja, sempre houve a cirurgia uma técnica invasiva, por definição,
sempre houve algumas complicações. O paradigma do passado era um cirurgião tinha uma complicação por alguma razão, tinha que tentar ele resolver, era quase sagrado, e muitas vezes até era o próprio cirurgião e não os colegas que iam tentar resolver o assunto, mas uma cirurgia em cima de uma cirurgia num doente que eventualmente já está debilitado torna-se mais difícil, mais perigosa, a taxa de complicações aumenta exponencialmente, e cada vez mais a endoscopia tem apresentado armas terapêuticas que permitem resolver, podendo o doente fugir a essa segunda cirurgia. Portanto, é uma técnica menos invasiva e estamos a conseguir resolver coisas que não se resolviam antes. E, portanto, são 3 temas que, apesar da pandemia, não perderam relevância. A conferência inicialmente estava pensada muito em termos dos endoscópios e dos ecoendoscópios. Hoje em dia, sabe-se que o vírus é altamente sensível e destruído pela desinfecção normal. No entanto, quando estas coisas começaram em fevereiro, março, havia muitas dúvidas, levantaram-se muitas questões, havia muita literatura a surgir quase todos os dias, e portanto acho que esta conferência cai na altura certa, até para pôr um ponto na situação, agora que já temos alguns meses de vírus aqui nas nossas proximidades, em termos de desinfecção, o que é preciso de facto ou não, quer em termos não só de endoscópios, mas hoje em dia muito das unidades de endoscopia. Portanto, mudámos muito em termos de uso de materiais de proteção individual, mas parece-me uma boa altura para se fazer um ponto da situação do que era antes da pandemia e agora com a pandemia em cima. Depois, 2 temas que têm aparecido nos últimos tempos, que é já por causa da desinfecção, ainda antes de haver o vírus, que era a questão dos aparelhos, os próprios aparelhos serem descartáveis. Portanto, mesmo quem não percebe de medicina ou alguns colegas da medicina, mas que não são gastroenterologistas, têm a noção que os endoscópios são utilizados, né? São desinfetados e são reutilizados, e apenas os materiais, as pinças de biópsias, as anças, as agulhas, eram de uso único. Começam a aparecer algumas novidades em termos do próprio endoscópio ser descartável. Parece assim um bocadinho contrassenso, são aparelhos muito caros, aparelhos descartáveis não serão necessariamente baratos, não sabemos se o futuro vai por aqui ou não, mas poderá vir a ser necessário, e portanto vai haver uma conferência sobre isso. Depois uma terceira conferência da inteligência artificial, esta na detecção das lesões, de facto está na moda, temos que confirmar que está na moda, tem havido muita literatura também recentemente, e portanto de repente o futuro está já aqui. E vai-se levantar a questão se isto vai passar a ser o novo normal, se é uma coisa para os serviços de endoscopia investirem já, esperarem um bocadinho para ver onde é que isto leva, e portanto acho que também está na altura de falarmos sobre o assunto. Eu, apesar de tudo, espero que haja uma grande participação. Como eu disse no início da entrevista, eu admito que haja alguma saturação, porque de repente tudo que era presencial passou a ser online, coisas que não existiam passaram a existir online, a oferta foi muita, mas eu acho que quem está ligado à gastroenterologia e à endoscopia digestiva continua a sentir que uma vez por ano devemos ter a nossa semana digestiva. Vai ser um novo formato, vai ser uma nova experiência. Eu tenho a minha esperança de que, de facto, seja uma semana digestiva com uma elevada participação. Acho que, perdendo eventualmente um bocadinho da interatividade, espero que se consiga, apesar de tudo, haver alguma interligação entre os palestrantes que hão de estar ao vivo para responder às questões e que se consiga ter essa participação do lado das pessoas que, não vendo cara a cara, espero que, apesar de tudo, haja uma boa participação. É muito importante para os internos que estão em formação não só assistir às conferências e ficar dentro das atualidades que vão surgindo, como apresentar-se e mostrar os seus trabalhos e mostrar aquilo que é feito nos seus serviços. Portanto, sendo um novo formato, eu continuo a pensar que vai ser uma semana digestiva muito interessante. Destinando-se essencialmente aos gastroenterologistas, e por isso é que é a semana digestiva organizada pelas 3 sociedades da área da gastroenterologia. Eu acho que qualquer especialista ou qualquer interno continuam a ter muitos motivos de interesse para participar na semana digestiva. Acho que isso não se perdeu e isso mantém-se em termos dos temas. Por outro lado, desde há alguns anos, os enfermeiros ligados à endoscopia digestiva passaram também a participar e eles são um grupo muito importante e muito relevante. Podem ainda não ser uma especialidade assumida pelo seu colégio de enfermagem, mas não deixam de ser pessoas altamente dedicadas e altamente interessadas, e já são um grupo grande de enfermeiros hoje em dia que está ligado à área de endoscopia digestiva e, portanto, para eles também é a reunião anual deles. Portanto, desde os gastroenterologistas, desde os enfermeiros ligados à endoscopia digestiva
e todas as pessoas ligadas, não especialistas de gastroenterologia, mas ligados à área do tubo digestivo, acho que continuam a ter muitos interesses para participar na semana digestiva. Para a comunidade científica, falando especificamente na nossa área, é aquele momento do ano onde os portugueses devem lá estar para assistir às novidades. Claro que há reuniões internacionais, seja as antigas presenciais, seja também as agora online. Este trabalho desta comissão organizadora, que é um trabalho fantástico de muitas pessoas, de facto procura ter sempre as últimas novidades. E de facto há sempre novidades. E nós, como médicos, temos que estar atentos às novidades e temos que estar dentro do assunto e estar atualizados. Sendo a reunião dos portugueses, em termos científicos, não só ficarmos atualizados, como é sempre uma oportunidade para, da melhor ciência que se fizer em Portugal, que é traduzida muitas vezes em trabalhos que começam primeiro por ser apresentados na semana digestiva, antes de depois ser feito o trabalho formal e depois publicado numa revista, seja no nosso GE, que agora já é uma revista indexada, seja noutras revistas indexadas, mas normalmente é o primeiro passo e, portanto, a primeira novidade do que é feito em Portugal, normalmente é na semana digestiva, e bem, que é apresentada, e, portanto, em termos científicos, mais uma razão para as pessoas assistirem àquilo que se vai passar em novembro.